Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Hoje, a última leitura de conteúdo que está previsto no edital do concurso do TJ. Como eu disse, a gente ia ficar lendo só a parte de direito, a parte específica do edital. E quase que a gente lê tudo, quase. Termino agora com vocês, direito administrativo, lendo tudo o que vai cair do Estatuto dos Funcionários Públicos no concurso público. É muito importante, de direito administrativo, juntando o estatuto com lei de improbidade administrativa, serão 7 questões. Muito importante esse ponto. 7 pontos faz muita diferença e a prova já é amanhã. Quem diria? A prova já é amanhã, está chegando a hora, o tempo passou voando. E claro, a sensação é sempre de que não estudamos nada. Mas chega na hora, você vai conseguir lembrar. Espero que sim. Vamos lá à leitura. Para acessar o conteúdo de estudos, você pode clicar na descrição do vídeo ou ir aqui no escrevente técnico do TJ. Estará lá embaixo. Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Lei 10.261, 68 artigos 239 a 323. Clicou em cima, vai abrir o PDF. Vamos lá, artigo 239. É assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra a ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direito. Qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público. Em nenhuma hipótese, a administração poderá recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição, sob pena de responsabilidade do agente. Ao servidor é assegurado o direito de requerer ou representar, bem como, nos termos desta lei complementar, pedir reconsideração e recorrer de decisões no prazo de 30 dias, salvo previsão legal específica. Dos deveres e das proibições e das responsabilidades. Dos deveres e proibições são deveres do funcionário. Ser assíduo e pontual, cumprir as ordens superiores representando quando forem manifestamente legais, desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido, guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e, especialmente, sobre despachos, decisões ou providências, representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício das suas funções, tratar com urbanidade as pessoas, residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado. Providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família. Zelar pela economia material do Estado e pela conservação de que for confiado à sua guarda ou utilização. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com um uniforme determinado, quando for o caso. Atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa do Estado em juízo. Cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções e proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. Das proibições, ao funcionário é proibido retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição. Entreter-se durante as horas de trabalho em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada. Tratar de interesses particulares na repartição. Promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição, ou tornar-se solidário com elas. Exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição e empregar material do serviço público em serviço particular. Artigo 443. É proibido ainda ao funcionário fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo por si ou como representante de outrem, participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais ou de sociedades comerciais que mantenham
relações comerciais ou administrativas com o governo do Estado, sejam por estes subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja alocado. Requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto o privilégio de invenção própria. Exercer, mesmo fora das horas de trabalho, em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do Presidente da República. Comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no item 2 desse artigo, podendo em qualquer caso ser acionista, cotista ou comandatário. Incitar greves ou delas aderir ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Praticar a usura. Constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. Receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza. Valer-se da sua capacidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções ou para lograr, direto ou indiretamente, qualquer proveito. E fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. Parágrafo único. Não está compreendida na proibição dos itens 2 e 7 deste artigo a participação do funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe ou como seu sócio. Artigo 443-A. O disposto no artigo 243, inciso 4 desta lei, não se aplica ao funcionário de órgão ou entidade concedente de estágio que atuar como professor orientador. Parágrafo único. O funcionário de que trata o caput deste artigo deverá evitar qualquer conflito de interesse e estará sujeito, inclusive, aos deveres de comunicar ao superior hierárquico qualquer circunstância, suspeição ou fato impeditivo de sua participação e decisão a ser tomada no âmbito da unidade administrativa. Abster-se de atuar nos processos ou procedimentos em que houver interesse da instituição de ensino. Artigo 244. É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder a 2 o número de auxiliares nessas condições. Das responsabilidades, artigo 245, o funcionário é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à fazenda estadual por dolo ou culpa devidamente apurados. Caracteriza-se especialmente a responsabilidade pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou por não prestar contas, ou por não as tomar na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço, pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda ou sujeitos a seu exame ou fiscalização, pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da Receita ou que tenham com eles relação, e por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. 246. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo curso sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto do seu vencimento ou remuneração. Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração
não excedendo desconto a 10ª parte do valor destes. No caso do item 4 do parágrafo único, artigo 245, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de repreensão e, na reincidência, a de suspensão. Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas as repartições ou desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário de responsabilidade civil ou criminal que, no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado na forma dos artigos 247 e 248, o exame da pena disciplinar em que incorrer. A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. Será reintegrado ao serviço público no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas o servidor absolvido pela Justiça mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a existência de sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão. O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena, das penalidades, da extinção da punibilidade, das providências preliminares, das práticas autocompositivas, do termo de ajustamento de conduta e da suspensão condicional. Capítulo 1 das penalidades e da sua aplicação são penas disciplinares: repreensão, suspeição, multa, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou de falta de cumprimento de deveres. A pena de suspensão, que não excederá 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Será aplicada a pena de demissão nos casos de abandono de cargo, procedimento irregular de natureza grave, ineficiência do serviço, a aplicação indevida de dinheiros públicos e inassiduidade. Parágrafo 1º. Considera-se a inassiduidade a ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 15 dias consecutivos ou por mais de 20 dias úteis intercalados durante um ano. Aqui foi a alteração recente, né? Aí não tem como saber se vai cair na prova. A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Para a configuração do ilícito administrativo de inassiduidade, em razão da ausência ao serviço por mais de 15 dias consecutivos, observar-se-á seguinte: serão computados os sábados, os domingos, os feriados e os pontos facultativos subsequentes à primeira falta. Se o funcionário cumprir a jornada de trabalho sob regime de plantão, além dos sábados, dos domingos e dos feriados, e dos pontos facultativos serão computados os dias de folga subsequente aos plantões a que tenha faltado. Artigo 257. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que for convencido de incontinência pública e escandalosa e de vício de jogos proibidos, praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a fazenda estadual ou previstos nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. Revelar segredo de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares. Praticar insubordinação grave. Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se em legítima defesa. Lesar o patrimônio ou os cofres públicos, receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer
vantagens a pessoas que tratem de interesses ou o tenham na repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Exercer a advocacia administrativa e apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário família, sem prejuízo da responsabilidade civil e de procedimento criminal no que couber. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, afins e terrorismo. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Praticar ato definido em lei como improbidade. 258. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo praticou quando em atividade falta grave para a qual é combinada nesta lei a pena de demissão ou demissão a bem de serviço público. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República e praticou a usura em qualquer de suas formas. Para a aplicação das penalidades previstas no artigo 251 são competentes o governador, o secretário de Estado, o procurador-geral do Estado e superintendentes de autarquia, os chefes de gabinete até a de suspensão, os coordenadores até a de suspensão limitada a 60 dias, os diretores de departamento e divisão até a de suspensão limitada a 30 dias, havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. Extingue-se a punibilidade pela prescrição. Dá sujeita à pena de repreensão, suspensão ou multa em 2 anos. Da falta sujeita à pena de demissão a bem de serviço público e de cassação da aposentadoria ou disponibilidade em 5 anos. Da falta prevista em lei como infração penal no prazo de prescrição em abstrato, da pena criminal se for superior a 5 anos. A prescrição começa a correr no dia em que a falta for cometida, do dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência das faltas continuadas ou permanentes. Interrompem a prescrição a portaria que instaura a sindicância e a que instaura processo administrativo. O lapso prescricional corresponde, na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena efetivamente aplicada. Na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena em tese cabível. A prescrição não corre enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar a decisão judicial, na forma do parágrafo 3º do artigo 250, enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser reestabelecido, durante a suspensão da sindicância nos termos do artigo 267-N desta lei. No curso das práticas autocompositivas, durante o prazo estabelecido para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá, desde logo, determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência. O funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência. Aplica-se aos aposentados ou indisponibilidade disposto neste artigo. Deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas. Providências preliminares. A autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento de irregularidade praticada por funcionário, adotará providências visando a sua imediata apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o interesse da administração exigir, podendo submeter o caso às práticas autocompositivas ou propor celebração de termos de ajustamento de conduta. Parágrafo único. A autoridade poderá, desde logo, submeter o caso às práticas autocompositivas, especialmente nas situações em que evidenciada a ocorrência de conflitos interpessoais, objetivando sempre a melhor solução para resguardar o interesse público. Essa é uma redação nova desse ano,
Não acredito que vai cair no concurso. A autoridade realizará a apuração preliminar de natureza simplesmente investigativa quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. A apuração preliminar deverá ser concluída no prazo de 30 dias. Não concluído no prazo a apuração, a autoridade deverá imediatamente encaminhar ao chefe de gabinete relatório das diligências realizadas e definir o tempo necessário para o término dos trabalhos. Ao concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá opinar fundamentadamente pelo arquivamento ou pela instauração de sindicância ou de processo administrativo. 266. Determinada a instauração de sindicância ou processo administrativo, ou no seu curso, havendo conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o chefe de gabinete, por despacho fundamentado, ordenar as seguintes providências: afastamento preventivo do servidor, quando o recomendar a moralidade administrativa ou a apuração do fato, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, até 180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. Designação do servidor usado para exercício de atividades exclusivamente burocráticas até a decisão final do procedimento. Recolhimento de carteira funcional, distintivo, armas e algemas. Proibição de portar armas. Comparecimento obrigatório em periodicidade a ser estabelecida para tomar ciência dos atos do procedimento. A autoridade que determinar a instauração ou presidir sindicância ou processo administrativo poderá representar ao chefe de gabinete para propor a aplicação das medidas previstas neste artigo, bem como sua cessação ou alteração. O chefe de gabinete poderá, a qualquer momento, por despacho fundamentado, fazer cessar ou alterar as medidas previstas neste artigo. O período de afastamento preventivo computa-se como de efetivo exercício, não sendo descontado da pena de suspensão eventualmente aplicada, das práticas autocompositivas do termo de ajustamento de conduta e da suspensão condicional da sindicância. A autoridade competente para determinar a apuração de irregularidade e instauração da sindicância ou processo administrativo e o procurador do Estado responsável por sua condição ficam autorizados mediante despacho fundamentado a propor as práticas autocompositivas, a celebração de termos de ajustamento de conduta, bem como a suspensão condicional da sindicância nos termos desta lei. As práticas autocompositivas a serem regulamentadas por decreto serão orientadas pelos princípios da voluntariedade, corresponsabilidade, reparação do dano, confidencialidade, informalidade, consensualidade e celeridade, observado o seguinte: as sessões serão conduzidas por facilitador de justiça restaurativa ou mediador devidamente capacitado e realizadas em ambiente adequado que resguarde a privacidade dos participantes e a confidencialidade de suas manifestações. A participação do funcionário será voluntária e eventual recusa não poderá ser considerada em seu desfavor. São práticas autocompositivas a mediação, a conciliação, os processos circulares e outras técnicas de justiça restaurativa. Para a aplicação das práticas autocompositivas é necessário que as partes reconheçam os fatos essenciais sem que isso implique a admissão de culpa em eventual sindicância ou processo administrativo. O conteúdo das sessões restaurativas é sigiloso, não podendo ser utilizado como prova em processo administrativo ou judicial. A autoridade competente para determinar a apuração de irregularidade e a instauração de sindicância ou processo administrativo e o procurador do Estado responsável por sua condução poderão, em qualquer fase, encaminhar o caso para as práticas autocompositivas mediante despacho fundamentado. O encaminhamento às práticas autocompositivas poderá ocorrer de forma alternativa ou concorrente à sindicância ou ao processo administrativo. Se o encaminhamento às práticas autocompositivas se der de forma alternativa ao procedimento disciplinar, o despacho fundamentado a que se refere este artigo suspenderá o prazo prescricional enquanto realizadas. O acordo celebrado na sessão autocompositiva será homologado pela autoridade administrativa competente para determinar a instauração da sindicância ou pelo procurador
do Estado responsável por sua condução. O cumprimento do acordo celebrado na sessão autocompositiva extingue a punibilidade nos casos em que, cumulativamente, a conduta do funcionário não gerou prejuízo no erário ou este foi integralmente reparado, forem cabíveis, em tese, as penas de repreensão, suspensão e multa. Nos casos em que o cumprimento do acordo restaurativo não ensejar a extinção da punibilidade, tal acordo deverá ser considerado pela autoridade competente para a mitigação da sanção, objetivando sempre a melhor solução para o serviço público. A extinção da punibilidade, nos termos do parágrafo 1º deste artigo, será declarada pelo chefe de gabinete, que poderá delegar esta atribuição. O termo de ajustamento de conduta é o instrumento mediante o qual o funcionário assume a responsabilidade pela irregularidade a que deu causa e compromete-se a ajustar sua conduta, bem como a observar os deveres e proibições previstos nas leis e regulamentos que regem suas atividades e reparar o dano se houver. Parágrafo único. O termo de ajustamento de conduta poderá ser adotado nos casos de extravio ou dano a bem público que não tenham decorrido de conduta dolosa praticada pelo funcionário e terá como requisito obrigatório o integral ressarcimento do prejuízo. 267F. A celebração do termo de ajustamento de conduta poderá ser proposta pela autoridade competente para instauração da apuração preliminar quando atendidos os seguintes requisitos relativos ao funcionário interessado: não ter agido com dolo ou má-fé, ter mais de 5 anos de efetivo exercício no cargo ou função, não ter sofrido punição de natureza disciplinar nos últimos 5 anos, não ter sindicância ou processo disciplinar em curso, não ter celebrado o termo de ajustamento de conduta dos últimos 3 anos. Parágrafo único. Exclusivamente para os fins do disposto no caput deste artigo, o termo de ajustamento de conduta será registrado nos assentos funcionais do funcionário. O termo de ajustamento de conduta será homologado pelo chefe de gabinete, mediante prévia manifestação da consultoria jurídica da Procuradoria-Geral do Estado acerca dos termos e condições estabelecidos. O chefe de gabinete poderá delegar a atribuição prevista neste artigo. A proposta de celebração do termo de ajustamento de conduta poderá ser feita de ofício ou a pedido do funcionário interessado. O pedido de celebração de termo do ajustamento de conduta feito pelo funcionário interessado poderá ser indeferido com base em juízo de admissibilidade que conclua pelo não cabimento da medida em relação à irregularidade a ser apurada. O termo de ajustamento de conduta será homologado pelo chefe de gabinete mediante prévia manifestação da consultoria jurídica da Procuradoria-Geral do Estado acerca dos termos e condições estabelecidos. O chefe de gabinete poderá delegar a atribuição prevista nesse artigo. A proposta de celebração do termo de ajustamento de conduta poderá ser feita de ofício ou a pedido do funcionário interessado. O pedido de celebração de termo do ajustamento de conduta feito pelo funcionário interessado poderá ser deferido com base em juízo de admissibilidade que conclua pelo não cabimento da medida em relação à irregularidade a ser apurada. O termo de ajustamento de conduta deverá conter a qualificação do funcionário envolvido, a descrição precisa do fato a que se refere, as obrigações assumidas, o prazo e a forma de cumprimento das obrigações, a forma de fiscalização das obrigações assumidas. Parágrafo único. O prazo de cumprimento do termo de ajustamento de conduta não poderá ser inferior a 1 nem superior a 2 anos. O cumprimento das condições do termo de ajustamento de conduta implicará a extinção da punibilidade que será declarada pelo chefe de gabinete. O chefe de gabinete poderá delegar a atribuição prevista nesse artigo. No caso de descumprimento do termo de ajustamento de conduta ou cometimento de nova falta funcional durante o prazo de cumprimento do ajuste, a autoridade encarregada da fiscalização providenciará, se necessário, a conclusão da apuração preliminar e a submeterá à autoridade competente para deliberação. Não corre a prescrição durante o prazo fixado para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Após a edição da portaria de instauração da sindicância, o procurador do Estado que a presidir poderá propor
para suspensão pelo prazo de 1 a 2 anos, desde que o funcionário tenha mais de 5 anos de exercício no cargo ou função e não registre punição de natureza disciplinar nos últimos 5 anos. O procurador do Estado especificará as condições da suspensão, em especial a apresentação de relatórios trimestrais de atividades e a frequência regular sem faltas injustificadas. A suspensão será revogada se o beneficiário vier a ser processado por outra falta disciplinar ou se descumprir as condições estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo, prosseguindo, nesses casos, o procedimento disciplinar cabível. Expirado o prazo da suspensão e tendo sido cumpridas suas condições, o procurador do Estado encaminhará os autos à Secretaria de Estado ou autarquia para a declaração da extinção da punibilidade. Não será concedido novo benefício durante o dobro do prazo da anterior suspensão, contado da declaração de extinção da punibilidade na forma do parágrafo 3º deste artigo. Durante o período da suspensão, não correrá prazo prescricional, ficando vedado ao beneficiário ocupar o cargo em comissão ou exercer função de confiança. Alternativamente, a suspensão condicional da sindicância prevista no artigo 267-N desta lei, a sindicância também poderá ser suspensa caso os envolvidos voluntariamente concordem com o encaminhamento para as práticas autocompositivas. A sindicância ficará suspensa até cumprimento do acordo restaurativo decorrente das práticas autocompositivas, respeitado o prazo de 2 anos. As secretarias de Estado, a Procuradoria-Geral do Estado e a Controladoria-Geral do Estado e as autarquias poderão estabelecer condições para a suspensão da sindicância, observadas as especificidades de sua estrutura ou de sua atividade. O procedimento disciplinar 268, a apuração das infrações será feita mediante sindicância ou processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Será instaurada a sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Não será instaurada a sindicância em face de funcionário já exonerado, aposentado, anteriormente demitido ou que, por qualquer razão, tenha deixado de manter vínculo com a administração pública. Será obrigatório o processo administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão a bem do serviço público e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pela Procuradoria-Geral do Estado e presididos por procurador do Estado confirmado na carreira. Sindicância. São competentes para determinar a instalação da sindicância as autoridades enumeradas no artigo 260. Instaurada a sindicância, o procurador do Estado que a presidir comunicará o fato ao órgão setorial de pessoal. As secretarias de Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, a Controladoria-Geral do Estado e as autarquias disciplinarão as condições de suspensão da sindicância, observados os requisitos mínimos desta lei e as respectivas peculiaridades. Aplicam-se à sindicância as regras previstas nesta lei complementar para o processo administrativo, com as seguintes modificações. A autoridade sindicante e cada acusado poderão arrolar até 3 testemunhas. A sindicância deverá estar concluída no prazo de 60 dias. Com o relatório, a sindicância será enviada à autoridade competente para a decisão. 274. São competentes para determinar a instauração de processos administrativos as autoridades enumeradas no artigo 260 até o inciso 4, inclusive. Não poderá ser encarregado da apuração nem atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim o subordinado deste. A autoridade ou funcionário designado deverão comunicar, desde logo, à autoridade competente o impedimento que houver. O processo administrativo deverá ser instaurado por portaria no prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação e concluído no prazo
de 90 dias da citação do acusado. Na portaria deverão constar o nome e a identificação do acusado, a infração que lhe é atribuída, com descrição sucinta dos fatos, a indicação das normas infringidas e a penalidade mais elevada em tese cabível. Vencido o prazo, caso não concluído o processo, o Procurador-Geral do Estado que o presidir deverá imediatamente caminhar ao superior hierárquico o relatório indicando as providências faltantes e o tempo necessário para término dos trabalhos. O superior hierárquico dará ciência dos fatos a que se refere o parágrafo anterior e das providências que houver adotado a autoridade que determinou a instauração do processo. 278. A autuada portaria e demais peças pré-existentes designará o presidente dia e hora para audiência de interrogatório, determinando a citação do acusado e a notificação do denunciante, se houver. O mandado de citação deverá conter cópia da portaria, data, hora e local do interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo advogado do acusado, data, hora e local da oitiva do denunciante, se houver, que deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado. Esclarecimento de que o acusado será defendido por advogado dativo, caso não constitua advogado próprio. Informação de que o acusado poderá arrolar testemunhas e requerer provas no prazo de 3 dias após a data designada para seu interrogatório. A advertência de que o processo será extinto se o acusado pedir exoneração até o interrogatório quando se tratar exclusivamente de inassiduidade. A citação do acusado será feita pessoalmente no mínimo 2 dias antes do interrogatório por intermédio do respectivo superior hierárquico ou diretamente, onde possa ser encontrado. Não sendo encontrado em seu local de trabalho ou no endereço constante de seu assentamento individual, furtando o seu acusado a citação ou ignorando-se seu paradeiro. A citação far-se-á por edital, publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, no mínimo 10 dias antes do interrogatório. Havendo denunciante, este deverá prestar declarações do interregno entre a data da citação e a fixada para o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal fim. A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, próprio ou dativo. O acusado não assistirá à inquirição do denunciante, antes, porém, de ser interrogado, poderá ter ciência das declarações que aquele houver prestado. Não comparecendo o acusado, será, por despacho, decretada sua revelia, prosseguindo-se nos demais atos e termos do processo. Ao acusado revel será nomeado advogado dativo. O acusado poderá constituir advogado que o representará em todos os atos e termos do processo. É faculdade do advogado tomar ciência ou assistir aos atos e termos do processo, não sendo obrigatória qualquer notificação. O advogado será intimado por publicação no Diário Oficial do Estado de que conste seu nome e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os dados necessários à identificação do procedimento. Não tendo acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir advogado, o presidente nomeará o advogado dativo. O acusado poderá, a qualquer tempo, constituir advogado para prosseguir na sua defesa. Comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, inicia-se o prazo de 3 dias para requerer a produção de provas ou apresentá-las. O presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 testemunhas. A prova de antecedência do acusado será feita exclusivamente por documentos até as alegações finais. Até a data do interrogatório será designada a audiência de instrução. Na audiência de instrução serão ouvidas, pela ordem, as testemunhas arroladas pelo presidente e pelo acusado. Parágrafo único. Tratando-se de servidor público, seu comparecimento poderá ser solicitado ao respectivo superior imediato com as indicações necessárias. A testemunha não poderá eximir-se de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro e cunhado, pai, mãe ou filho adotivo do acusado, exceto quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Se o parentesco das pessoas referidas for com o denunciante,
ficam elas proibidas de depor, observada a exceção deste artigo. Ao servidor que se recusar a depor, sem justa causa, será, pela autoridade competente, adotada a providência a que se refere o artigo 262, mediante comunicação do presidente. O servidor que tiver de depor como testemunha fora da sede de seu exercício terá o direito a transporte de armas na forma da legislação em vigor, podendo ainda expedir-se precatória para esse efeito à autoridade do domicílio do depoente. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. A testemunha que morar em comarca diversa poderá ser inquirida pela autoridade do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória com prazo razoável intimada à defesa. Deverá constar da precatória síntese da imputação e os esclarecimentos pretendidos, bem como a advertência sobre a necessidade da presença de advogado. A expedição da precatória não suspenderá a instrução do procedimento. Fim do prazo marcado, o procedimento poderá prosseguir até o final da decisão a tempo. A precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à autoridade designada, independente de notificação. Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante e que não comparecer espontaneamente. Se a testemunha não for localizada, a defesa poderá substituí-la se quiser, levando na mesma data designada para a audiência outra testemunha, independentemente de notificação. Em qualquer fase do processo, poderá o presidente, de ofício ou a requerimento da defesa, ordenar diligências que entenda convenientes. As informações necessárias à instrução do processo serão solicitadas diretamente sem observância de vinculação hierárquica mediante ofício, do qual cópia será juntada aos autos. Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente os requisitará, observados os impedimentos do artigo 275. 279. Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente. Será concedida a vista dos autos ao acusado mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do procedimento. A concessão de vista será obrigatória no prazo para a manifestação do acusado ou para a apresentação de recursos, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. Não corre o prazo senão depois da publicação a que se refere o parágrafo anterior e desde que os autos estejam efetivamente disponíveis para a vista. Ao advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição mediante recibo durante o prazo para a manifestação de seu representado, salvo na hipótese do prazo comum de processo sob regime de segredo de justiça, ou quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos na repartição reconhecida pela autoridade em despacho motivado. Somente poderão ser indeferidos pelo presidente mediante decisão fundamentada os requerimentos de nenhum interesse para o esclarecimento do fato, bem como as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Quando, no curso do procedimento, surgirem fatos novos imputáveis ao acusado, poderá ser promovida a instauração do novo procedimento para sua apuração ou, caso conveniente, aditada a portaria, reabrindo-se oportunidade de defesa. Encerrada a fase probatória, dar-se-á vista dos autos da defesa. Não apresentadas no prazo as alegações finais, o presidente designará advogado dativo, assinando-lhe novo prazo. O relatório deverá ser apresentado no prazo de 10 dias contados da apresentação das alegações finais. O relatório deverá descrever, em relação a cada acusado, separadamente as irregularidades imputadas, as provas colhidas e as razões de defesa, propondo a absolvição ou punição e indicando, nesse caso, a pena que entender cabível. O relatório deverá conter também a sugestão de quaisquer outras providências de interesse do serviço público. Relatado, o processo será encaminhado à autoridade que determinou sua instauração. Recebendo o processo relatado, a autoridade
que houver determinado sua instauração, deverá, no prazo de 20 dias, proferir o julgamento ou determinar a realização de diligências sempre que necessária ao esclarecimento de fatos. Determinada a diligência, a autoridade encarregada do processo administrativo terá prazo de 15 dias para seu cumprimento, abrindo vista à defesa para manifestar-se em 5 dias. Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade que determinou a instalação do processo administrativo deverá propô-las justificadamente dentro do prazo para julgamento à autoridade competente. A autoridade que proferir decisão determinará os atos dela decorrentes e as providências necessárias à sua execução. As decisões serão sempre publicadas no Diário Oficial do Estado dentro do prazo de 8 dias, bem como averbadas no Registro Funcional do Servidor. Terão forma processual resumida, quando possível, todos os termos lavrados pelo secretário, quais sejam a autuação juntada à conclusão, intimação, data de recebimento, bem como certidões e compromissos. Toda e qualquer juntada aos autos será feita na ordem cronológica da apresentação, rubricando o presidente as folhas acrescidas. Todos os atos ou decisões cujo original não conste do processo, nele deverão figurar por cópia. Constará sempre dos autos da sindicância ou do processo a folha de serviço do indiciado. 302. Quando ao funcionário se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo providenciará para que se instaure simultaneamente o inquérito policial. Parágrafo único. Quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a autoridade policial dará ciência dele à autoridade administrativa. As autoridades responsáveis pela condução do processo administrativo e do inquérito policial se auxiliarão para que os mesmos se concluam dentro dos prazos respectivos. Quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, serão remetidas à autoridade competente cópias autenticadas das peças essenciais do processo. Não será declarada a nulidade de nenhum ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou diretamente na decisão do processo ou sindicância. É defesa fornecer à imprensa ou a outros meios de divulgação notas sobre os atos processuais, salvo no interesse de administração, a juízo do secretário de Estado ou do Procurador-Geral do Estado. Decorridos 5 anos de efetivo exercício, contados do cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá aquela ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência. A demissão e a demissão a bem de serviço público acarretam a incompatibilidade para nova investidura em cargo, função ou emprego público pelo prazo de 5 e 10 anos, respectivamente. Do processo por inassiduidade, verificada a ocorrência de faltas ao serviço que caracterizam inassiduidade, o superior imediato comunicará o fato à autoridade competente para determinar a instauração do processo disciplinar, instruindo a representação com cópia da ficha funcional do funcionário e atestados de frequência. Não será instaurado processo para apurar a inassiduidade do funcionário que tiver pedido exoneração. Extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar inassiduidade se o indiciado pedir exoneração até a data designada para o interrogatório ou por ocasião deste. A defesa somente poderá versar sobre força maior, coação ilegal ou motivo legalmente justificável que impeça o comparecimento ao trabalho. Recursos. Caberá recurso por uma única vez da decisão que aplicar penalidade. O prazo para recorrer é de 30 dias contados da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial ou da intimação pessoal do servidor, quando for o caso. O recurso deverá constar, além do nome e qualificação do recorrente, a exposição das razões de inconformismo. O recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá o prazo de 10 dias para, motivadamente, manter sua decisão ou reformá-la. Mantida a decisão ou reformada parcialmente, será imediatamente caminhada a reexame pelo superior hierárquico
O recurso será apreciado pela autoridade competente, ainda que incorretamente denominado ou endereçado. Caberá pedido de reconsideração quando não poderá ser renovado de decisão tomada pelo governador do estado em única instância no prazo de 30 dias. Os recursos de que trata esta lei complementar não têm efeito suspensivo. Os que forem providos darão lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos na data do ato punitivo. Da revisão, admitir-se-á a qualquer tempo a revisão de punição disciplinar de que não caiba mais recurso, se surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados ou vícios insanáveis de procedimento que possam justificar redução ou anulação da pena aplicada. A simples alegação da injustiça da decisão não constitui fundamento do pedido. Não será admitida a reiteração do pedido pelo mesmo fundamento. Os pedidos formulados em desacordo com este artigo serão indeferidos. O ônus da prova cabe ao requerente. A pena imposta não poderá ser agravada pela revisão. A instauração de processo revisional poderá ser requerida fundamentadamente pelo interessado, ou, se falecido ou incapaz, por seu curador, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, sempre por intermédio de advogado. O pedido será instruído com as provas que o requerente possuir ou com a indicação daquelas que pretenda produzir. A autoridade que aplicou a penalidade ou que a tiver confirmada em grau de recurso será competente para o exame da admissibilidade do pedido de revisão, bem como, caso deferido o processamento, para sua decisão final. Deferido o processamento da revisão, será este realizado por procurador de Estado que não tenha funcionado no procedimento disciplinar que resultou a punição do requerente. Recebido o pedido, o presidente providenciará o apensamento dos autos originais e notificará o requerente para, no prazo de 8 dias, oferecer rolos de testemunhas ou requerer outras provas que pretenda produzir. No processamento da revisão serão observadas as normas previstas nessa lei complementar para o processo administrativo. A decisão que julgar procedente, a revisão poderá alterar a classificação da infração, absolver o punido, modificar a pena ou anular o processo, restabelecendo os direitos atingidos pela decisão reformada. Disposições finais, o dia 28 de outubro será consagrado ao funcionário público estadual. Os prazos previstos nesse estatuto serão todos contados por dias corridos. Parágrafo único. Não se computará o prazo ou dia inicial, prorrogando-se o vencimento, que incidir em sábado, domingo, feriado ou facultativo para o primeiro dia útil seguinte. E termina aqui, então, o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Direito Administrativo. Muito obrigado. Em breve faço um vídeo comentando a respeito da prova, o que eu achei. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre o concurso do TJ no decorrer desses dias. E, enfim, vai ser muito importante aí a quem está acompanhando. E no meu caso, você já sabe, vou lá mais talvez para cumprir tabela. Acho que provavelmente para cumprir tabela, mas o que vale é a experiência. Mas de qualquer forma, foi um prazer estar estudando com vocês aqui durante esse tempo. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!